pouco antes quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer uma faculdade de administração no intuito de entrar em banco, né? Pegar essa área de banco que eu gostava... Na verdade, eu gostava muito dos profissionais de banco, né? Que era uma profissão séria, uma profissão renomada, muito requisitada. Então, eu sempre quis estar dentro de um banco, né? Só que antes de eu entrar no banco, no meio do caminho, eu fiz um curso de piloto de avião. Eu cheguei a voar, fiz 42 horas de voo, fiz mais de 120 pousos e 120 decolagens. Eu fazendo mesmo, eu tirando o avião do chão, eu colocando o avião no chão. Nesse período que você teve que transicionar, que você estava fazendo ali a sua carga, cumprindo sua carga horária, já meio que infeliz, mas sabendo que tinha mais uma carga dupla, né? Que você teria que fazer a hamburgueria acontecer. Nesse processo, o que você poderia deixar assim de lição para quem está acompanhando aqui? Porque tem muita gente que não consegue, nesse momento que é decisivo, né, se desligar do emprego, porque querendo ou não, como o Gu falou, você tem ali o seu salário garantido, por mais pressão que seja, para viver um sonho. E aí eu queria já deixar uma segunda pergunta aqui já. Você tinha algum curso preparatório? Porque uma coisa é você fazer churrasco para tua família, outra coisa é você fazer atendimento com o público. Queria que você dividisse com a gente. Eu acho que eu não posso incentivar a pessoa a fazer, né? Porque, cara, é loucura, é batalha. Mas vai e faça, cara, porque vale muito a pena, tipo... Ramoncito, e assim, o que te guia aí? Qual que é o propósito, assim? O que você, pro quintal, assim, qual que é a visão que você tem hoje? Eu lembro que nós fazemos uns churrascos lá nas suas casas. Eu adorava churrasco. Você era o cara do churrasqueiro da galera. Eu sempre fui o churrasqueiro da galera. Todos os resenhas que tinha de amigo, de família, era eu que tava lá tocando a churrasqueira. Eu aprendi isso com meu pai, né? Meu pai que quando eu era criança, meu pai ficava na churrasqueira pros amigos, e você vai aprendendo, não fura linguiça, não faz isso, não sei o quê. Aí você vai aprendendo, tem uma hora que meu pai se aposentou e eu acabei assumindo o posto aí, né? Mas é coisa de Deus, né? Deus quis assim e me levou pra esse caminho e graças a Deus eu tô aí, cara. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Podcast TV. E aí, Medina? Hoje é muito especial, hein, Gu? Galera, já curte, comenta e compartilha, porque hoje a história é sensacional. O convidado de hoje, é diferente aí. É um cara aí que eu vi nascer, é meu irmão mesmo, de sangue, de coração. Uma pessoa que eu tenho muita admiração na vida. E eu tenho certeza que o nosso episódio de hoje aqui vai trazer vários insights. Vamos compartilhar aí conhecimento, trajetória profissional, propósito de vida. E aí, Ramon Sanches, proprietário do Quintal. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, Gustavito? É meu parceiro. Obrigado, Medina. E aí, Ramoncito? Aí, cara. Beleza? Muito bom, e você, Gustavito? 35 anos, né? 35 anos, hein? Que a gente se conhece. É muito irmão. Muita história, hein? Muita história. Irmãozão, pra mim é uma honra de verdade ter você aqui no nosso podcast. O podcast aqui é o que você já sabe, mas a gente sempre fala aqui que todos os convidados
estão sentados aí na mesa da sala da nossa casa, porque são pessoas que ou eu, a Medina, nós dois temos muito carinho, admiração, e pessoas que a gente conhece aí um pouquinho da trajetória. No seu caso, eu conheço uma boa parte aí da sua trajetória, que eu acompanho, admiro, e eu sei que, pô, desde cedo aí você sempre foi um cara muito trabalhador, que sempre lutou pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Então é uma honra ter você aqui com a gente, porque os convidados daqui são pessoas que sempre compartilharam uma mensagem, sabe? Principalmente no mundo aí, no momento que nós estamos vivendo. De empreender, né? De empreender, ou histórias de vida, pessoas... A gente está num cenário aí do nosso país que muitas pessoas passam por muitas dificuldades todos os dias. Sim. E você é um desses desbravadores, que mesmo com todas as adversidades que empreender traz, adversidades da vida, você sempre continua. Às vezes toma um tombo ou outro, que é o ciclo da vida, faz parte, mas você é um cara que eu acompanho a sua história e eu sei que você continua, entendeu? Pô, caiu hoje, mas amanhã tá de pé de novo, recomeça, zera tudo e vai. Então, tenho certeza aí que o podcast aí hoje vai ser muito top. Certo, Medina? Pra você é mais especial ainda, né? Vocês têm uma história de vida juntos, você acompanhou o crescimento do Ramon. Uma convivência muito forte, né? A gente vivia na casa do Gustavito, o Gustavito vivia na nossa. Nossos pais são muito amigos, né? Sim, sim. É uma história de 35 anos, no meu caso, com o meu irmão, o Guti tem uma história ainda maior. Então, sim, é praticamente irmãos mesmo. Pode não ser de sangue, mas é como se fosse de sangue, entendeu? É isso. Então vamos lá, já vou iniciar fazendo uma pergunta e aí a gente vai desenrolando aqui. Eu vi que você desde muito cedo começou a trabalhar nos bancos, no mercado financeiro, né? Quantos anos? Sim, na verdade, um pouco antes quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer uma faculdade de administração no intuito de entrar em banco, né? Pegar essa área de banco que eu gostava... Na verdade, eu gostava muito dos profissionais de banco, né? Que era uma profissão séria, uma profissão renomada, muito requisitada. Então, eu sempre quis estar dentro de um banco, né? Só que antes de eu entrar no banco, no meio do caminho, eu fiz um curso de piloto de avião. Eu cheguei a voar, fiz 42 horas de voo, fiz mais de 120 pousos e 120 decolagens. Eu fazendo mesmo, eu tirando o avião do chão, eu colocando o avião no chão. Só que por acontecimentos da vida, eu acabei entrando num banco. Então, o sonho de piloto acabou ficando meio de lado. E ingressei nessa parte bancária aí. Entrei no Bradesco, fiquei 9 anos lá dentro do Bradesco. Foi uma escola para mim o Bradesco. Aprendi muito, muito, muito mesmo, que eu fiquei na agência lá da Moraes Salles, que é a maior agência hoje que tem em Campinas, que é a agência Apollo de Campinas. E lá você pega uma bagagem muito grande, porque você pega todos os tipos de problemas que agências pequenas talvez não tragam, né? Mas foi muito bom mesmo trabalhar em banco, sabe? E depois eu fui pro Safra também. Trabalhou um tempo no Safra. Trabalhei 2 anos onde eu aprendi muito sobre investimento. O Safra foi uma escola sobre investimento, coisa que eu não tinha aprendido lá no Bradesco, né? Certo. E aí, pô, 11 anos aí mais ou menos, né? Nessa trajetória de banco. Foi mais ou menos 13 anos. 13? 13 anos. 13 anos. Porque eu também trabalhei em cooperativa, no Cicobi. Depois que sai do Bradesco, você vai picando, né? Você vai picando. A vida útil vai ficando mais Diminui, né? Aham. Eu lembro que uma vez, é verdade, do Cicobi eu não lembrava, mas uma vez a gente até bateu um papo aqui na escola, né? Verdade, mano. Mas aí, então, 13 anos aí nessa trajetória do mercado financeiro, beleza, aprendeu, acredito que de fato tenha muitos desafios, muitos amigos que eu tenho também, como você, que eu conheço, que trabalharam em banco, tem esse discurso, porque no banco você tem que ter postura, todo tipo de cliente, muita meta, pressão, um mundo business mesmo, né? Um bom vocabulário. Bom vocabulário. Sempre tá de terninho e gravata. Sempre alinhado. Lida com
contas também de pessoas grandes, empresas Exatamente. grandes, né? Você lida com todo tipo de pessoa, né? Você lida com muita coisa, pessoas estressadas, pessoas que não estão nos seus melhores dias, você tem que ter cabeça para poder falar com a pessoa, para poder acalmar a pessoa, para poder trazer solução para a pessoa, entendeu? Porque não adianta você ser bancário e só na hora boa você tá lá com a pessoa, mas você tem que estar na hora ruim também, né? Com o seu cliente, com quem tá precisando do banco, né? Nas crises financeiras. Nas crises financeiras, com Sim. certeza. E aí você... Coisa que hoje tá difícil, né? Tá muito difícil. O banco tá com você na crise financeira, né? É Sim. difícil, né? Por conta do mercado, né? Por conta de tudo que tá acontecendo, né? Eles são seus melhores amigos quando você não precisa, mas se precisar, É isso aí. você vende a alma. Vende Tô a alma. brincando. Não, mas é assim mesmo, não tem o que fazer. Hoje tá tudo muito mais difícil, né? Naquela época lá era muito mais fácil as coisas, não tinha tanta procura, não tinha tanta pessoa endividada, pra falar a verdade. Sim. O que acaba comprometendo, né? Tudo. O mercado O em si, mercado né? em si, né? Não, entendi. Mas e aí... As taxas, que é o que faz as taxas subirem, né? Faz tudo. Na verdade, essas questões de taxa de juros e tal é diário, né? Todo dia Todo dia. tem alterações. É. Tem uma regra ali mais ou menos, né? Um padrão de mercado, mas Sim. o mercado financeiro nunca é uma linha reta, né? Não. Sempre é de acordo Sempre de acordo com o cenário. o cenário que tá. Sim. E aí, depois a gente vai bater um papo sobre a infância e tal, mas aí você teve uma virada de chave. Saiu Uma virada de chave. Na verdade, quando eu tava no Bradesco, eu já pensava em abrir uma hamburgueria, alguma coisa do tipo, né? Tipo, coisa com alimentação. Eu lembro que nós fazemos uns churrascos lá nas suas casas. Eu adorava churrasco. Você era o cara do churrasqueiro da galera. Eu sempre fui o churrasqueiro da galera. Todos os resenha que tinha de amigo, de família, era eu que tava lá tocando a churrasqueira. Eu aprendi isso com meu pai, né? Meu pai que quando eu era criança, meu pai ficava na churrasqueira pros amigos. E você vai aprendendo, não fura a linguiça, não faz isso, não sei o quê. Aí você vai aprendendo, tem uma hora que meu pai se aposentou e eu acabei assumindo o posto aí, né? Mas é coisa de Deus, né? Deus quis assim e me levou pra esse caminho e graças a Deus eu tô aí, cara. E aí nasceu o Quintal. Aí nasceu o Quintal, foi muita resenha, cara. Muita resenha de churrasco, muita resenha de rango pra poder nascer o Quintal. Pra poder falar assim, nossa, agora eu tô pronto, né, pra assumir essa parte aí. Nessa nova fase que você migrou aí do mercado financeiro para poder empreender, qual foi a maior dificuldade na hora de montar o seu projeto? Foi o cardápio? Foi escolher ali a paleta de cores? O que foi mais difícil? Eu vi que você tá com uma roupa super legal, escrito Quintal. O que foi o mais difícil, Ramon? O mais difícil foi a parte financeira, pra falar a verdade. Porque foi uma loucura, né? Tipo, eu saí do Bradesco, eu peguei minha rescisão, aí eu comprei uma defumadora, comprei uma chapa, comprei itens que eu iria precisar para abrir uma hamburgueria, porque eu vi na hamburgueria o jeito mais fácil de começar com parte de alimentação, que precisava só de uma chapa, uma fritadeira, uma defumadora, já dá para você montar uns hambúrguer ali, entendeu? Tipo, eu não preciso desembolsar tanto dinheiro. Só que aí você começa a projetar as coisas e você começa a ver que o buraco é bem mais embaixo. Aí eu entrei no Safra para sair do Bradesco, até porque eu não poderia ficar sem renda, né? Eu ia abrir a hamburgueria à noite, ia ficar trabalhando no Safra para poder ter uma renda, para poder arcar as contas em casa, junto com a minha esposa e o Gael já tava... Acho que já tinha nascido o Gael quando... Não, o Gael ia nascer quando eu entrei no Safra. Certo. Tava para nascer. Então... Aí eu entrei no Safra, que eu falei assim, vou ganhar mais 2 anos aí de emprego, para poder pagar as contas, e vou continuar com o meu sonho, né? Comprei minhas coisinhas, deixei lá em casa nos fundos, separadinha,
E aí eu fui mandado embora do Safra não, eu pedi as contas. Todos os bancos eu pedi as contas, né? Eu que pedi pra sair, você recebe uma parte do FGTS, recebe uns acordinhos ali, um acordinho aqui, e eu fui montando. Aí eu saí do Safra também, aí eu terminei de comprar as outras coisas e ia montar a hamburgueria na frente de casa, cara. Só que aí começa... Aí você começa a perceber que, tipo assim, não dá pra montar em casa, né? Porque meu irmão mora... minha casa é um terreno que mora meu irmão, mora minha mãe. Então eles iam acabar se incomodando, né? Tipo, pô, motoboy toda hora parando. Eu ia tirar toda a liberdade da família, né? Embora eu quisesse o meu sonho, né? E foi quando apareceu a oportunidade na pandemia de abrir onde eu abri o primeiro quintal. Que foi uma loucura das mais brabas que eu já fiz já. Que era um galpãozão gigante, cara, que as contas eram alta. Só que aí o investimento veio mais pesado, né? A gente, graças a Deus, conseguiu abrir, conseguiu comprar todos os materiais e tocamos, cara, E começamos o negócio, mas essa foi uma empreitada bem E que ano que foi esse daí? avassaladora, Foi cara. 2022, certo? Foi em 2000 e... A gente tá em 2025, foi 2022. 2022. Dia 19 de novembro de 2022. Ramon. Dia da Fatinha. Sim, mas nós fomos lá te homenagear na sua inauguração. Mas e aí, quando... Top demais. E como que foi com você, Ramoncito? Porque assim, uma coisa é você ter vivido ali mais de 10 anos como CLT, pô, tem pressão pra caramba, banco, mercado financeiro e não sei o quê, meta atrás de meta e tem que abrir mercado. Só que assim, no final você tem um salário para receber, independente se é X, se é 10X, mas você tem uma carga horária. Traz uma segurança, né? Te traz essa talvez invisível, mas assim, esse negócio, daqui 30 dias meu pagamento vai cair. Aí quando você se torna empreendedor, vira o jogo. Você tem um monte de boletão que chega, aluguel, fornecedor, mobília, principalmente na abertura de um negócio, né? Incertezas. E todas as incertezas e, cara, daqui 30 dias, esse X que custa o meu negócio por mês não tá garantido, entendeu? Tá. Porque no CLT batendo meta ou não, tá garantido. Sim. Lógico, se não bater meta, chega uma hora que convidado a se retirar. Mas como foi lidar com isso? O que virou minha cabeça, a minha cabeça de chave foi o seguinte pensamento que eu tive comigo. Beleza, eu era bancário, tinha um salário bom como bancário, só que tem meta, entendeu? E... Cara, não é fácil bater as metas. E você sabe que toda hora você tá em risco, você tá em xeque também no seu emprego, entendeu? Então, Sim. Eu tinha 32 anos, eu acho, 31 anos. Eram 32 anos. Eu pensei comigo, ou eu viro essa chave agora e vou tentar fazer esse negócio girar, ou eu vou ficar com o meu salário e vou indo, onde eu não estava mais feliz fazendo o que eu estava, porque já não me trazia mais felicidade. Eu acredito que eu já tinha aprendido muita coisa lá, tipo, não tinha mais o que agregar para mim. E eu pensei, tipo, pô, e se eu daqui 10 anos, eu com 45, me desligam, sou mandado embora? Então, tipo, eu prefiro correr esse risco de tentar algo que vai ser para minha vida inteira, do que depois com 45, 50 eu sou mandado embora e eu já tô velho pra tudo, tô velho pro mercado, tô abandonado e largado. Já que vai passar uma pressão, porque viver também para entregar metas altíssimas, né? E a gente gosta do desafio, né? A gente gosta da loucura. Isso que eu ia falar, você comentou aqui que você tentou ser piloto de avião. Eu lembro dos vídeos. Qual foi a maior lição que você tirou desse período? Porque eu acredito que, cara, você tem que ser muito brabo, né? Pra colocar um bichão no alto, imagina? Rapaz. Eu vi. Um teco-teco, cara. Hoje eu não faria, cara. É loucura. Porque é tudo cabo de aço, né, cara? Os teco-teco. Estourou um cabo de aço... Chão? Chão, vala preta. O avião já não mexe as asinhas, já era, cara. Então,
Tinha 19 anos quando eu comecei a voar. Aí você é jovem, você é corajoso, né? Você acha Põe que não vai coragem acontecer. Ixi, cara, você era mais corajoso, mas era muito legal, cara. Eu acho que foi a experiência mais gostosa que eu tive na minha vida, assim. E nesse período aí que você passou, qual foi a maior lição que você tirou disso? Além da coragem. Foi que você é capaz de tudo, cara. Se eu tirei um avião do chão e coloquei ele de volta, eu não tenho o que prende a gente, eu acho, nesse mundo, cara. Se você quiser, você vai e faz. Ninguém pode falar que você não vai fazer. Que legal, cara. Então, acho que isso é Nesse período que você teve que transicionar, que você estava fazendo ali a sua carga, cumprindo sua carga horária, já meio que infeliz, mas sabendo que tinha mais uma carga dupla, né? Que você teria que fazer a hamburgueria acontecer. Nesse processo, o que você poderia deixar assim de lição para quem está acompanhando aqui? Porque tem muita gente que não consegue, nesse momento que é decisivo, né, se desligar do emprego, porque querendo ou não, como o Gu falou, você tem ali o seu salário garantido, por mais pressão que seja, para viver um sonho. E aí eu queria já deixar uma segunda pergunta aqui já. Você tinha algum curso preparatório? Porque uma coisa é você fazer churrasco para tua família, outra coisa é você fazer atendimento com o público. Queria que você dividisse com a gente. Cara, eu acho que eu não posso incentivar a pessoa a fazer, né? Porque, cara, é loucura, é batalha. Mas vai e faça, cara, porque vale muito a pena. Tipo, por mais que... Não sei, às vezes pode ser que não dê certo, pode ser que não aconteça alguma coisa no meio do caminho. Tentar, você tentou, entendeu? Você não pode... Emprego, você vai lá, bate na porta, tenta de novo, se capacita, vai atrás, entendeu? Eu acho que só não trabalha hoje quem não quer mesmo, tipo... E que tem muita gente que não quer, né? Fica procurando... Esse é o problema, essa gente que não quer. Tem muita gente que não quer, cara. E... Quanto à capacitação... Tipo assim, eu fazia churrasco pra muita gente mesmo, desde moleque, tipo assim, às vezes era resenha com 50 negros na resenha, tipo, 60, então era uma churrasqueira, produção, você já tinha que ir tocando, então, tipo assim, em produção eu já tava apto a fazer. Claro que não é a mesma coisa, né, tipo assim, mas você aprende, você vai... Foi como eu falei, tipo, se você consegue tirar o avião do chão, você vai tomar ali na primeira você apanha, na segunda você já tá esperto, né? E atendimento, essas coisas, o banco me ensinou muito. Tipo, quando eu entrei no banco lá atrás, eu era posso ajudar, aí a gerente falava assim, você tem que fazer o filtro na fila. E eu trabalhava no centro. Chegava na fila, tinha 300 pessoas na fila. Nossa. Aí, eu chegava e falava assim, oi, o que você vai fazer? A pessoa falava, oi, posso ajudar? A pessoa falava, eu vou fazer tal coisa. Eu falei assim, então é aí mesmo, fica aí. Aí ia pra outra, oi, tudo bom, posso ajudar? Vou fazer tal coisa. Então tá certo, fica aí mesmo. E ficava só assim, só que não resolvia o problema, porque era interessante. Então o banco vai te ensinando você a lidar com as pessoas, né? Lidar com o cliente, conversar com o cliente, explicar as coisas, trafegar fila, mitigar as coisas. Depois de um tempo, tipo, eu já chegava e falava assim, quem é desbloqueio de cartão? Aí todo mundo erguia a mão. Aí eu já ia pegando as pessoas, já desbloqueava o cartão que era coisa rápida, já tirava a pessoa da agência, pegava outro BOzinho que é rápido para resolver. Quem que é isso? Aí a pessoa ia levantando a mão e você já tava treinado, entendeu? Já tipo, fazia com dinamismo. Já fazia com as coisas acontecerem. BO grande, tipo assim, você não vai ficar com a pessoa na sua frente resolvendo o BO grande uma hora. Você vai falar pra pessoa, qual que é o seu BO? Aí a pessoa vai falar, você vai listar o BO, vai falar assim, ó, eu vou te ligar, vou resolver, e você resolvia no dia seguinte com calma, fazer as coisas acontecer com calma, entendeu? Não adianta você ficar com a pessoa na mesa uma hora, isso que travava a fila. Às vezes a pessoa ficava uma hora com a pessoa na mesa e não resolvia o problema. Nossa. Falava a pessoa que ia ter que resolver depois e depois ligava. E nisso a fila travava, entendeu? Então, tipo, você vai aprendendo a lidar com essas coisas dentro do banco, de atendimento e tal. E a parte mais difícil foi mesmo fazer a produção das coisas, né? Lanche, essas coisas acontecer. Porque quando abriu a inauguração, você é louco, era papelzinho pra tudo quanto é lado, tipo, de ticket saindo assim, ó. Aí você não sabia. Eu cheguei na cozinha e falei, nossa senhora. Então, perdido. Vou ter que fazer. Deu tudo errado, cara.
Primeiro dia deu tudo errado. Não, mas é assim, eu acho que, ó, vamos lá. Ó, galera, anota aí, hein? Porque são os insights que trouxe até aqui. Primeira coisa, vamos resgatar aqui a sua transição de carreira. É o que você falou. Não dá para incentivar porque tem um preço que se paga. Você largar uma carreira CLT ali, mais de 10 anos ali que você, querendo ou não, se consolidou ali no mercado financeiro. Eu vim do ramo de escola de inglês, é a mesma coisa. Quando eu saí da escola, eu recebi um monte de oferta de trabalho para trabalhar em várias escolas de inglês. E aí eu vi, pô, se eu entrar no mercado de escola de inglês, eu já vou entrar em cargos de liderança. Se eu for entregar currículo em outras áreas, eu vou ter que entrar como aprendiz. Então aquilo começou a me conflitar muito, porque assim, eu já estava nichado para ganhar mais dentro de um mercado. Você, no caso, o mercado financeiro. Exato. E você falou algo aqui muito importante. É melhor a gente se arrepender daquela semente que estava no nosso coração, mas da coragem, da atitude que teve para você seguir um caminho, do que você ficar refém do famoso e se, entendeu? Exato. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque você abre uma história... Exato, você abre mão de uma carreira... De uma carreira que percorrer, porque você não vai voltar a ter 20 anos de idade, Exato. 18 anos de idade, lá quando você começou lá atrás. Pra viver tudo um novo, né? Pra viver tudo um novo. E o novo dá medo, né? O novo causa aquele receio. E ainda tinha um fator importante, né? Porque tinha um bebê a caminho. Tinha um Então, bebê exato. a caminho. Graças a Deus, minha esposa, ela continua no banco até hoje, ela que deu esse suporte aí por trás pra poder seguir a vida aí, cara. E também, meu pai era sócio, né? Meu pai foi foda, cara. Sempre tava ali com você. Meu pai sempre tava ali. Teve umas épocas que eu ia procurar sócio pra entrar, porque as coisas não estavam dando certo, tava tudo desmoronando. Meu pai falava pra mim, não, seu sócio sou eu. Eu que vou abraçar, tô contigo. Tamo junto e vamos embora. E quando eu abri nesse barracão, que você sabe onde que era lá, era muito grande, e ali eu quebrei, né? Tipo, quebrei, não dava mais conta de pagar as contas. Então, eu vendi metade do que eu tinha, pela metade do preço que eu paguei. Isso em quanto tempo, Ramon? Foi 1 ano e meio, quase 2 anos. 1 ano e meio, quase 2 anos. Entre 1 ano e meio e 2 anos, mais ou menos. E só que as contas eram muito altas, né? Porque o barracão era muito grande. Ali, para operar, você precisava de pelo menos 10 funcionários. Nossa. Sim. Então, tipo, era muito desafiador, sim. Muito desafiador. E a gente fechou esse barracão porque o aluguel, na época, estava muito barato, entendeu? Foi pandemia, Sim. foi uma série de coisas, entendeu? Tipo, a gente estava saindo de uma pandemia, na verdade. Então, tava muito barato as coisas, a gente acabou fechando. E foi o que eu falei. Depois eu vendi as coisas, metade das coisas, para pagar o que ficou. E ainda tinha as outras coisas lá que eu podia recomeçar, né? Eu pensei em várias maneiras de recomeçar e eu ia desistir, né? Porque, cara, eu falei assim, não quero mais enfrentar isso daqui, cara, não sei o quê. Meu pai foi e fechou o contrato de aluguel sem falar nada nesse novo local que eu tô. E já vai fazer 1 ano agora que eu tô nesse local. Já fez 1 ano, né? Faz agora dia 27, na verdade. Nesse novo local que eu tô. E sem falar nada. Ele falou, o aluguel você deixa comigo, o restante você se vira. Uhum. E sem falar, eu falei assim, não, vamos lá, cara. Vou trabalhar. Vamos trabalhar. E foi loucura também, cara. Foi da hora. O começo foi punk também. Porque eu comecei com cardápio X, hoje eu tô... Entendeu? Você vai moldando, né? É a engrenagem, né? Você vai entrando na engrenagem. A hora que entrou, você para um pouquinho e continua fazendo girar. Deixa girar e vai botando coisa, né? Vai fazendo a engrenagem rodar. E agora tá legal, cara. Tá gostoso. Eu vejo lá, pô. Agora é almocinho. Almocinho. Eu comecei lá abrindo à noite, aí parei com a noite, aí fiquei só no almoço. Agora é só almoço só. E a clientela tá forte. Que eu vejo, já Tá fui forte, lá, cara. tem uma... Porque assim, no público começo, fiel quando eu ali. recomecei, tipo assim, tudo que eu conquistei lá no outro quintal, clientes e tudo, mudou tudo.
Não era mais o mesmo público. Porque onde eu tô agora é pequeno, é avenida. No outro, o meu público era mais família. Ia bastante casais com filhos, porque tinha área kids. Então, tipo assim, era uma segurança mais pra família. Deixava o filho lá brincando. Então, tipo, mudou totalmente meu público. Eu recomecei do zero mesmo, entendeu? Tipo, não é um negócio que você... só mudou de local e trouxe todo o seu público que você já tinha. Não, eu tive que desfazer de todo o meu público e conquistar tudo de novo. Só que aí quando você começa... Tipo assim, você faz a comida hoje, aí a pessoa vai lá, almoça. Aí no dia seguinte ela volta, é sinal que você tá no caminho certo. Você já vê que você tá indo, entendeu? Então, tipo assim, comecei com 4 pessoas indo, 5... Aí, isso, tipo assim, 3 meses, 5 pessoas, cara. Você fala assim, nossa, cara, o que tá acontecendo? Só que você vê que você vai conquistando, o cliente vai voltando, vai voltando, vai voltando. Então, você vai vendo essa métrica que você tá no caminho certo. Tipo, que as coisas... vai criando corpo. Você trabalha e deixa que Deus resolve, né? Tipo, e Deus resolve, né? Deus resolve. Irmão, o que eu ia te falar? Empreender é isso, pô. Parabéns, porque assim, a pessoa ela se torna empreendedor de verdade quando ela tem uma queda e depois ela tem a força para recomeçar. Porque muitas vezes a gente tem um sonho com o nosso negócio, tem aquela visão romântica e aí a gente, até muitas vezes eu falo por mim, quando eu tinha essa visão romântica eu ficava... cego para enxergar alguns problemas ali que não cego, mas eu não enxergo. Você não quer enxergar o tamanho do compromisso ali que você assumiu, porque você está vivendo aquele romantismo e quer entregar o melhor. Sim. E aí quando vem essa queda no empreendedorismo, de você ter que fechar um local que você tá, eu já passei isso com escola e tudo mais... De fato é muito frustrante porque você vê um sonho ali que você projetou, aí já não entra mais grana, você está falando de vida, de coisa que você passou noites em claro planejando, você vê aquele brilho se apagando. A frustração, né? A frustração. E você ter que lidar com a frustração, passar pela frustração e mesmo assim recomeçar, e aí, agora eu vou fazer com uma visão real, com uma visão madura, porque recomeçar é isso, recomeçar é você... começar de novo, só que com a experiência de ter dado errado. Exato. E o que eu quero te perguntar? Com essa visão business, assim, e quando eu falo business, entra também a parte pessoal, porque você é o dono do seu negócio, você é o líder daquele negócio. E o líder, você tem sentimento, você não é um CNPJ, você é um CPF que está naquele CNPJ. Qual foi um grande aprendizado, assim... O que você falaria para as pessoas que estão... a gente estamos ainda saindo das sequelas que a pandemia trouxe no nosso país. Pandemia, falando de negócio, quebrou milhões de empresas. Você inaugurou sua empresa nesse furacão da pandemia e muitas pessoas ficaram muito sequeladas com as consequências que a pandemia trouxe, né? Sim. Que conselho que você... daria para essas pessoas que estão empreendendo, estão na luta, mas que têm essas dificuldades que a maioria de nós empreendedores temos? Cara, trabalha. Trabalha. Fechou ali vai. Fechou ali vai, cara, porque não tem o que fazer, você tem que trabalhar, cara. Não dá pra parar pra se lamentar. Deus glorifica. Não dá pra chorar. E outro, o trabalho tira essa frustração da sua cabeça, né? Quando você trabalha, você ocupa a sua cabeça com outra coisa, cabeça vazia é oficina, né? Sim. Então, o trabalho te traz o gás, né? O trabalho... Então, você vai trabalhar, você vai ver a pessoa... os clientes acabam virando sua família, você acaba criando um laço ali. Cara, tipo, você acaba se transformando, né? Você acaba... Trabalha, cara, não tem jeito. Hoje eu sou chapeiro, eu sou o cara que monta as marmitas, eu sou o cara que lava toda a louça, eu sou o cara que tá fazendo tudo lá, e eu tenho a Mzinha que me ajuda pra caramba lá, que ela é quem atende os clientes, e eu tô na linha de trás lá, tocando tudo, o barco. Os bastidores. Os bastidores.
Ramon, nesse processo que você estava aí, que teve essa parte de fazer o fecha, aí seu pai, obviamente, dá para ver que seu pai foi um dos, talvez o maior, eu não posso afirmar, mas me parece que foi um grande incentivador aí. Meu pai não deixou desistir, não, cara. Meu pai, ele que alugou, que eu falei que fechou o contrato, sem falar pra mim, e ele que fez toda a parte de instalação lá. Ele fez toda a parte de instalação de luz, ele que pintou, ele que montou o tanque, ele que montou o fundo, botou telha, ele fez tudo, cara. Olhar para tudo isso hoje é um gás a mais para você no seu trabalho? Saber que teve alguém ali que acreditou em você, no seu potencial e não deixou você desistir? É um gás. É um gás e é uma energia muito boa, né? Tipo, ver que seu pai, porra, cara, fez tudo isso daí e falou, deixa com ele, toca. Porque nós vemos assim, por nós mesmos, né, por tudo que a gente passa, é muito difícil você encontrar incentivadores, né? E aí, graças a Deus, você estava lá com a sua esposa, trabalhando, fazendo a parte dela, para você também ficar ali ancorado. Eu acho que isso é difícil o que você falou mesmo. É difícil encontrar pessoas que te incentivam, né? Pessoas que, vai lá, vai dar certo, continua, faz, não sei o quê. Eu lembro que eu ligava pro meu pai e falava assim, pai, vendi 8 marmitas hoje. Meu pai dava risada, ficava feliz, cara. Puta. E ele passava, às vezes, nas lojas lá, vendendo marmita. E o começo é assim, né? O Gustavito bateu muita porta aí, cara. Não, e assim, acompanhava muito seu pai, vocês todos, né? Eu vejo que eu via muito dos seus vídeos, eu lembro de você quando estava recomeçando no novo endereço, que tá top demais, você postando lá vídeos, você e seu pai sozinho lá arrumando o local, a estrutura. Fazendo tudo lá que tinha que fazer. Fazendo tudo e, cara, eu acho isso top, assim. Eu olhava para aquilo e falava, pô, que top, assim, E você sempre honrando. Então, acho que, assim, a honra, quando você sempre foi um cara ali que, por isso que para nós é uma honra ter você aqui, que sempre demonstrou muita gratidão. Sim. E por toda a sua família, você sempre foi um cara em muito coração. E prometi, não, na minha mente eu nem ia entrar nesse assunto, mas sempre fui um fã do seu pai e sou até hoje, porque eu acho que ele deixou um grande legado, assim, um grande ensinamento. Cara, eu acho que Deus tá em tudo, né? Sim. Deus faz as coisas, porque, tipo, a hora que ele acabou de montar, ele foi, entendeu? Tipo, foi muito surreal, assim, entendeu? A hora que o negócio começou a rodar, tipo, ele já não tava mais lá. Então, eu acho que é muito Deus, né, cara? Deus, tipo... A gente não pode falar que... Mas sei lá, cara, Deus... Pra mim, eu tento enxergar Deus em tudo. Se aconteceu o que aconteceu, Deus. Não tem outra explicação, cara. Por mais que a gente fique... Ferido, machucado ruim, aqui. Machucado, revoltado às vezes, mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, sabe? Tipo... E hoje é eu e minha mãe agora. Não, é minha assim. mãe firme e forte. E é isso aí. Quando acontece isso, a gente vê a vida de outra forma, né? Cara. Vê a vida de outra forma. Tipo... A gente foi muito ligado, né? Seu pai mora no meu coração. Meu pai era como fosse seu pai, a Fatinha era como se fosse a minha mãe. São pessoas que, pô, não tem como lembrar da minha infância sem ver lá sua mãe e seu pai e vocês todos. Entendeu? História mesmo, aquela coisa que é o que você falou, é Deus, e Deus colocou vocês aí, colocou a nossa família ali uma do lado da outra e eles construiu a vida. E se você for ver, eles viveram acho que tempos mais difíceis, né? Porque hoje a gente tem a família mais próxima da gente, né? Tipo, irmãos e tudo mais. Eles se tornaram a família deles, né? Porque nenhum era de Campinas. Nenhum era de Campinas, sim. Entendeu? Tipo... Verdade, nunca tinha parado... eles acabaram formando a família deles, né?
Tipo, você é como se fosse da minha família, eu conheço você desde que eu nasci. Sim. Era do 6º pro 2º. Era assim. E aí? Cara, a gente tá falando de família assim, ó. Aí, ó, olha como é legal, porque a ideia era falar inicialmente de business, de negócio, de empreendedorismo. Mas assim, eu tenho certeza aí, você já externou aqui, que o quintal do Ramon tem muito propósito do seu pai. Porque seu pai, cara, eu lembro que às vezes eu encontrava ele lá no Dalben e ele falava mesmo, com orgulho, de você. Pô, tem que ir lá, hein? Você vai lá pegar um hambúrguer lá, vamos lá. Não, Ele ficava feliz com o quintal, cara. E era legal. Era legal. Eu lembro que na primeira vez que eu abri esse novo quintal, né, que eu falei assim, vou abrir o almoço, pai. Ele falou assim, vamos abrir o almoço é melhor. Porque a gente tava aberto à noite, né? E à noite ali um movimento, até porque tinha pouca mesa, então o que eu entendi? Às vezes senta uma pessoa na mesa e a pessoa não vai consumir tanto assim, ela vai mais ficar ali na mesa ali, não vai sair e... Na resenha só? Então tipo, eu via que eu tava deslizando no gelo, né? Daí eu pensei, falei assim, o negócio tá no almoço, porque o almoço a pessoa vai, almoça e tem que trabalhar de novo, né? Então a rotatividade é maior, tudo é mais fácil, é menos gasto, é mais dinâmico, mais fácil de operar. Embora eu comecei no maior perrengue lá no almoço, porque, tipo, quando eu fui começar eu coloquei 12 tipos de guarnições e a pessoa escolhia 5. Só que na hora que eu abri o quintal com esse negócio do almoço, veio um monte de gente, assim, porque era inauguração, né, e tal, não sei o quê. E cada pedido vinha com um tipo de guarnição, cara. Isso aqui pra você colocar na cabeça, montar tudo e... Nossa, deu muito erro também. Até que eu criei... peguei uma ideia, né, na verdade, de um restaurante que eu ia. Só que ele não tinha dado nomenclatura, tipo assim, ou você escolhia o prato com fritas e farofa, ou você escolhia com legumes. Aí eu coloquei tipo 1 e tipo 2. Aí a pessoa escolhe tipo 1 e tipo 2. Então bate na cozinha, fica muito mais fácil. Eu consigo montar muito mais pratos sozinho, sem precisar de alguém para ajudar, do que com um monte de guarnição, entendeu? Então... E meu pai trazendo um monte de pedido na cozinha. Eu falei, nossa, cara, vai dar merda isso aqui. Nossa, desesperado, tadinho, meu pai. Não, falava pros clientes, vai sair quentinha, vai ficar legal. Vinha tudo errado. Mas ia quentinha. Não, mas era saboroso. Era um tipo de bife, mas a comida era boa. Eu já mandei uma vez sem o frango pro cara. Sem a proteína eu mandei pro cara. Ah, só o arroz e o legume? Chegou lá, abriu no seu frango, acabou sem o frango. É foda, cara. Não, mas é assim mesmo. Eu fui olhar o frango na fritadeira, tá ligado? Nossa, correria, né? O importante é que tava quentinho, pô. Foi engraçado, cara. Não, mas essas coisas assim, isso daí é o empreendedorismo do mundo real, cara. Isso daí é o que vai construindo, entendeu? Que vai te moldando, né? Vai te moldando, faz parte, pô. Não existe, fala que assim, na vida, você é para você construir resultado é vivendo na prática, meu irmão. Não é teoria, entendeu? Exato. Não é aquela coisa bonitinha, relatório, papo. Não, é prática, errando, acertando, Exato. Identificando o perfil de cliente, melhorando. Pô, 12 opções é muito, vamos fazer tipo 1, tipo 2. Exato. E entrando naquele assunto que você perguntou se eu tinha me capacitado, feito algum curso, eu fiz bastante curso dessa área. Eu fiz curso de hambúrguer com um dos maiores hambúrgueros do Brasil, que é o Tadeu. Fiz curso com a Kings, que era de defumação, que tem o Bruno Salomão, que também é um dos maiores aí do Brasil. Fiz bastante cursos, assim. Só que nada te capacita na hora do pega, né, cara? Na hora do pega é outra coisa, né? Começa a vir as coisas, ou você joga ou você não joga. Nada. Ramon, teve alguma situação assim que você viu, olha, essa situação aconteceu com o cliente, mas ali eu consegui reverter o cliente, por exemplo? Porque eu imagino que, assim, imagina, você pediu lá sua comida e tal, faltou o frango. Mas outra situação que você pode falar assim, não, nessa situação aí eu tive que ter controle, porque imagina, o cara tá na cozinha, ele é o chefe, tem que resolver tudo. Como que você conduziu isso aí?
Teve algum Então, momento assim, algo? na verdade, tipo assim, quando acontece algum erro, alguma coisa, o que eu faço, o que eu costumo fazer é devolver o valor para a pessoa, porque se a pessoa não gostou, eu acredito que não faz sentido eu cobrar da pessoa, entendeu? Então, tipo assim, eu costumo devolver o dinheiro, peço desculpa. Montagem de refeição, sabe? Às vezes você vai no restaurante, vem algum errinho. Erro que eu falo é tipo cabelo, mosca, entendeu? Meu Isso Deus. daí eu sou muito detalhista, isso aí nunca aconteceu, porque eu Sim. faço olhando para as coisas mesmo, coisa que também é complicado, né? Porque às vezes hoje a pessoa quer pagar pouco para um cozinheiro e quer que ele olhe tudo, entendeu? Ele não vai olhar tudo. Sim. Tipo, então, ele não é feito com o mesmo carinho. Sim. Então, tipo assim, o maior erro mesmo, acho que foi essa parte do frango, que eu esqueci a proteína. Que eu devolvi o dinheiro pro cliente. E pedi mil desculpas. Só que, tipo assim, eu faço bastante coisa legal lá. Lá no quintal eu tenho uma rifinha que eu até trouxe aqui, eu vou abrir ela hoje. Ah, legal, pô. Eu Legal. acompanho. Você vai lá no quintal, você pede um prato, uma marmitex, marca um nome na rifa. Quando der 100 nomes na rifa, eu abro a rifa e o nome que der ganha R$ 100 de consumação lá. Olha que legal. E isso aí atrai bastante as pessoas. Eu já tô na 11ª rifa. Uau. Ó, top. Eu vejo lá você sorteando lá Tá pra bem galera. legal, cara. Sexta-feira deu 38 pessoas lá no quintal. Isso nunca tinha acontecido. Foi muito surreal. Tipo, foi muito top, cara. Foi muito gostoso. Tipo, Que Ver- legal, ver- que ver legal. aquela- o Demirzão deve estar sorrindo lá. Tá feliz. Tá feliz, sem nenhum erro. Sem nenhum erro assim, né? A gente, Sim. Sim. na medida do possível, mas teve uma pessoa que reclama, né? Que sempre tem uma pessoa que não gosta, o cara queria ponto no ovo. Aí é foda, dá ponto no ovo. 38 ovos caindo na chapa. Dá um ponto no ovo, né? Não, mas assim, eu falo como cliente agora, que eu vou lá já de algumas vezes e é top demais o ambiente, a galera que tá lá, o público que tá lá, entendeu? Cara, tá muito gostoso. Comidinha top, caseira, ver que tem muito amor mesmo ali, que você tá ali por algo a mais, entendeu? E tipo assim, o cardápio foi bem pensado, tipo assim, porque eu tenho que entregar o prato em 15 minutos, eu não posso passar de 15 minutos. É fast food McDonald's em época de 90, lembra que você Sim, tinha que cantar a musiquinha do Big Mac lá no caixa, lá ganhava o Big Mac. Então, tipo assim, você tem que entregar 15 minutos, porque a pessoa tem 1 hora de almoço. Sim. Se você não entregar em 15 minutos, a pessoa vai terminar de almoçar e já tem que voltar a trabalhar. Então, tipo assim, você acaba perdendo o cliente. Então, você tem que entregar rápido o prato, o almoçar marmitex, de boa. pra pessoa poder almoçar tranquilo e... E a rede social, como foi pra você? Foi desbravador? Você já tinha o costume ali de fazer seus vídeos? Como que é pra você a rede social? Nossa, é complicado. Mesmo, hoje. mesmo? Ô, louco, Ramonzito. Eu sou- Mas você eu- mostra... Então, mas cara, dá vergonha, né, de falar, é complicado. Você acaba errando, aí tem uma hora que eu gravo umas 10 vezes pra ficar bom, pra ficar legal. E eu também não sou muito de mexer, assim, sabe, muito de lidar, assim, com rede social. Eu mais faço um vídeo e posto foto. E eu também, eu sou bom em artes, eu faço bastante coisa no Canva lá, vou fazendo as coisinhas e vou postando, tipo, mas falar, assim, eu sou bem tímido, pra falar a verdade, foi bem complicado. Hoje tá mais tranquilo, né? Você acaba falando com mais notoriedade, né? Notoriedade. já acabou virando vendedor do próprio negócio, né? Tem que... E quando você tá mais seguro, você fala com mais propriedade, né? Tipo, E o nome Quintal? Foi porque seria no quintal? Qual que é o significado do nome? Fiquei Então- curiosa. porque seria no quintal de casa. Quando eu montei, quando eu fiz o logo, ia ser lá em casa, lá, entendeu? Só que aí não foi. Aí já tinha feito o logo, já tinha gastado com o logo. E acabou ficando, cara. E, tipo assim, se você for ver no logo, ainda tá Quintal do Ramão. Não é Ramon. Entendeu? Ramão, né? É Ramão, porque na época os caras me chamavam de Ramão, e eu acabei E colocando ficou. Ramão, não sei porquê. E tá até hoje, cara. Loucura, né? Não, tá bom, top. Ninguém mais me chama de Ramão, cara. Agora é Ramão. Ramão. É foda.
Mas... eu falo quintal agora, porque do Ramão não ficou legal. Aí eu botei a mão pra ficar assim. Pra dar um sentido pro Ramão. Ah, tá, pode crer, Por verdade. isso da mão. Ah, e criatividade, né? Sim. Eu aprendi muita criatividade com o Gustavito, cara. O Gustavito é um cara muito criativo. As brincadeiras que a gente fazia de criança era muito criativo. Tá? Puxar tapete, era aquele nego assim, pisava no tapete, apagava todas as luzes. Época de criança, cara. Vou falar da infância aí, Ramoncito. Fala. A infância foi boa, né, Gustavito? Nossa infância foi muito boa. Outra coisa que na infância, por isso que me levou a cozinhar... O Bega lá era louco. Era louco. A minha mãe cozinhava muito bem. E à noite, eu era criança, né? Tinha uns 12 anos, 11. E eu ia jantava um franguinho da minha mãe lá, milanesa, que eu adorava. Porra, nossa, uma delícia, cara. Só que no dia seguinte, no almoço, ela fazia de noite e deixava na geladeira pra esquentar. Nossa, cara, murchava tudo, ficava ruim pra caramba. Aí eu tive que aprender, ficava olhando ela fazer, tive que aprender a fazer o frango. E comecei desde criança, cara, a cozinhar. Desde criança que eu me meto na cozinha, vou fazendo uns negócios. Ah, já se arriscava, De se então. arriscar, já fazia umas coisinhas, desde criança. Aí eu falei assim, não, que eu tenho, ô mãe, tem que comer o mesmo frango que você faz à noite, eu tenho que comer de dia, cara, não faz sentido. A noite tá top. A noite tá top e de dia tá ruim. Aí o meu irmão eu fazia pra ele. Ah, é? Quem? O Diego ou o Rodrigo? O Diego. O Rodrigo também manjava cozinhar. O Diego botou fogo na casa, na cozinha, não sei se você lembra. Eu acho que eu lembro dessa história mesmo, cara. Botou fogo na casa, eu era criancinha, cara. Botou batata pra fritar, foi no quarto lá brincar de tazo comigo, sei lá do que. Que voltou a cozinha pegando fogo. Vizinho vindo com extintor. Verdade, cara. Eu lembro. Olha, ficou na memória, cara. Aí só que o Diego cozinha bem também. O Diego pegou um trauma aí de uns 10 anos aí pra começar a fritar um ovo, cara. Que ele viu a casa, cozinha, foi embora, foi pro saco. Pegou os armários, tudo pegou fogo, cara. Meu Deus. Teve uma vez, ô Ramoncito, a Medina tinha ido fazer algum curso em São Paulo e tal. Aí eu tava no AP com o Davi, só que o Davi com 2 anos de idade, 3 anos, né? E aí, eu fui fazer, fui no Dar o Bem lá com ele lá, né? Vai jantar, hot dog, velho. Comprei salsicha, pão, tal, beleza. E pus a salsicha lá. Pra cozinhar. Meu irmão, acho que eu esqueci, velho, da salsicha. Fiquei jogando videogame com ele. O fogão estourou, velho, explodiu dentro do AP. Mas um barulhão, meu irmão. Eu acho que tava vazando gás, mas assim, o fogão ficou torto. Puta susto. Não, cozinhar não tem jeito, cara. Cozinhar é barriga no fogão. Não, mas Você assim, não pode sair de perto. assar a salsicha, quando eu cheguei em casa, Então... da vizinha, mamãe, o papai explodiu a salsicha. Eu falei, meu Deus, eu não posso sair de casa. E foi a coisa mais tranquila. Né? Assim, Cara, eu salsicha. vou nesse daqui que é pra ser tranquilo, né? Trauma, cara. Ainda bem que não foi um... Não, é perigoso, cara. É perigoso. Não, mas o que deu na sua cabeça, velho, assar a salsicha? Cara, não Você sei. No não forno? colocou pra... No forno. Você colocou no forno? Não, eu deixei Na água? Não, Ah, tá. não sei o que aconteceu, o negócio explodiu, velho. Virou uma pedra, a salsicha virou uma pedra, cara. Caramba. Foi O forte. papai explodiu a salsicha. Meu Deus. E a infância foi boa, né? A infância foi muito boa, as brincadeiras, né? Eu Bons tempos. tive uma infância muito boa, cara. Graças a Deus. É, né? Era muita gente, né, naquele condomínio lá. Sim. Pegava pra fazer lição. Pega, lá embaixo. Lá você ficava ouvindo o cara gritar. Ah, não. Depois eu faço, mas... Eu já descia pra brincar de polícia e ladrão. Não, ali eu falo que foi, poxa, uma das últimas gerações que a tecnologia não invadiu e mudou, porque era o condomínio, mas ali, 16 blocos e era, acho que quase 500 apartamentos, então era A gente top era mais demais. livre também, né? Sim. A gente descia... A nossa mãe não sabia onde a gente tava, a gente ia fazer o que quiser. Outra realidade. Hoje os filhos são controlados, né? Tipo, você sabe onde seu filho tá. Sim. Antes você falava que você tava lá no condomínio, você tava lá no campinho de futebol, lá embaixo, lá na...
É, lá fora do condomínio, né? É. E... Ramoncito, e assim, o que te guia aí? Qual que é o propósito, assim? O que você, pro quintal, assim, qual que é a visão que você tem hoje? Ah, por enquanto fazer a engrenagem girar. Tá girando, cara, tá legal. Por enquanto encaixou a engrenagem, né? Vou deixar girar. Na hora que girou, você vai aumentando os passinhos, porque o cardápio demorou para o cardápio ser pensado para chegar em tudo isso daí. Eu comecei com um pouquinho, para não sobrecarregar, aí fui agregando coisa. Hoje já tem bastante proteína, tenho acho que 10, 12 tipos de proteína. Comecei com 6 para trazer mais segurança na hora de fazer, na hora de preparar. E as proteínas lá são todas frescas, todas eu compro na Emporonovilla, lá no Claudemir, que é um açougue, acho que bastante renomado aqui em Campinas. Eu tenho uma máquina a vácuo, onde eu tempero e boto tudo. As minhas proteínas sempre ficam no vácuo, nunca fica em pote, então isso traz mais conservação, você consegue aproveitar mais. Eu zero praticamente de desperdício de proteína. Arroz também é muito pouco desperdício, porque eu já peguei a logística de quem frequenta e tudo mais. Então, tipo assim, o meu desperdício hoje é zero. Então, eu tô... A engrenagem Acertou tá a bem... mão. Acertei a mão. A engrenagem tá bem ajustada, sabe? Tipo, os pratos vão ovo frito, vai salada, que é um diferencial, entendeu? Hoje em dia, que é difícil você ver um prato hoje com ovo frito, né? Sem cobrar. Sim, Então, sim. Verdade. eu acho bacana. Tem que ter ovo frito pra mim, porque traz aquela sensação de caseirinho, né? Sim, pô. Um ovinho Arroz, estralado. feijão, Só na ovinho. marmita que eu não coloco o ovo, porque tem o custo ali da marmita, né? Eu Ah, troco, almoçou lá, vai, ou almoçou. sim, sim. Ramon, desde o momento que você deu lá o start para começar, pro Ramon de hoje, qual a maior transformação que você consegue enxergar em você mesmo? Nossa, mais cascudo, hein? Mais cascudo. Eu tô com mais Deus também, mais perto de Deus. Porque você trabalha e às vezes, como eu falei, tipo assim, no começo, eu vinha 4, 5 clientes por dia. E você tá trabalhando, você tá fazendo. E você não vem, você fica se perguntando, pô, mas o que tá acontecendo isso aqui? Só que você vê que todo dia vem o mesmo que veio ontem. Então, tipo... E você tem que ter a paciência, né? De aceitar que as coisas... Não adianta você ficar chamando, botando um cara lá na frente vestido de marmita, assim, pra ficar pulando lá. E você vai gastando com marketing, vai gastando... Você tem ideia, você tem milhões de coisas para fazer, tipo, só que você tem que ter a paciência de esperar e ver qual é o momento certo de você fazer tal coisa, assim. Não adianta você... E hoje, graças a Deus, as coisas estão acontecendo e você vai ficando mais feliz quando as coisas vai acontecendo e vai girando, sabe? Você Mas vai... trabalhar com mais Então, propósito. aí você vê que Deus tá em tudo, entendeu? Tipo assim, então eu acho que eu tô muito perto de Deus, assim, tô muita fé, sabe? Tipo assim, que você fazer e Deus tá lá, entendeu? Tipo, tô com esse problema na vida. Cara, Deus tá lá, cara, Deus tá lá. Você tá com esse problema porque Deus tá lá. Deus tem um propósito, entendeu? Então, tipo, hoje eu sou um cara muito mais próximo, muito mais crédulo em Deus do que eu era antes, sabe? Tipo, antes eu só trabalhava, meu celular tava lá, então, tipo assim, não tinha muita conversa com Deus, né? Sim. Entendeu? Tinha Tipo muito olhar no assim, era mundo. mais uma monotonia. Hoje eu converso bastante com Deus, acho que é meu psicólogo, cara. Tá no melhor divã que poderia estar. É, Nosso isso melhor aí. amigo. Ele sempre se revela, né, Gu? Sim, sim. O empreendedorismo e depois todas as aflições da vida, assim, me conectou muito com Deus. Tipo assim, eu acho que quase a maioria das pessoas, né, porque a gente cresce ouvindo falar de Deus, ouvindo exato. falar da espiritualidade, mais de Jesus e tudo mais, só que a gente sempre tem um olhar aqui no mundo, eu quero vencer, eu quero conquistar, às vezes a gente vê como um sinônimo de sucesso um carro legal, coisas materiais, né?
e aí vem a vida e te confronta, né? E então é aquele lance lá, a gente sabe que todo mundo já vai morrer. E você sabe que a morte existe. Mas quando você passa por um luto de alguém que foi um formador da sua vida, e se você teve a honra de ter um pai ou uma mãe que foi formadores da sua vida, que você é um resultado das ações deles, dos ensinamentos que eles te deram, e você replica isso para o seu filho, para sua família, os seus valores, você entende essa finitude de uma forma diferente. Perfeito. E aí eu acho que é nesse momento que de dor, de nocaute mesmo, que ou você se afunda, se você tem uma visão aqui no material, porque, cara, você perde o sentido, ou é nesse momento também que você enxerga que Deus apareceu para você. E que mesmo nesse cenário de dor, de dificuldade, de luta, que a gente passa mesmo, e dói, não é? Cara, dói pra caramba, pô. Mas se mesmo nesse cenário que você tá nocauteado mesmo, que esse cenário que você pode reclamar com todo mundo, que você tá no direito de reclamar. Só que se você conseguir enxergar Deus, cara, eu não sei nem te explicar como, mas o sobrenatural acontece e você começa a ver Deus em tudo mesmo, entendeu? Muito louco isso, entendeu? Muito louco mesmo, cara. Deus tá em tudo mesmo, porque é o que você falou, não é fácil. Do nada o seu mundo desaba, todo aquilo que você tinha de segurança, por mais que você esteja seguindo sua vida, sua família, não sei o que, você tem... As referências. As referências, entendeu? Tipo, e quando isso vai, parece que sua vida zerou, entendeu? Tipo, porra, cara, já era. Tipo, começou... Tipo, Sim, sim. Eu não consigo explicar, mas é bem surreal, assim, né? Quando você passa por isso daí. E você tem que... Isso me aproximou muito de Deus, cara. Fez eu entender muita coisa. Muita coisa mesmo, tipo... Que a vida não é nada de glamour, não é nada de... Tipo assim, você tem que conquistar as coisas, mas com sabedoria, com pé no chão. Paz, né? Eu acho que com paz, eu acho que a coisa mais importante é paz familiar. Você tá, sabe, construindo a família, legados, deixando um legado pro seu filho, e não valores em materiais e tudo mais. Até porque depois que você já se foi, já era tudo isso aí, né, cara? Tipo... Sim. E metade fica pro governo. É isso aí. O governo toma, né? Então não adianta você ficar atrás de bens materiais, você tem que ter propósito, né, cara? Eu acho que quando você tem propósito, as coisas caminham diferente, que é o que tá acontecendo lá no quintal, cara. Quando você para de correr atrás de pagar conta e começa a fazer por propósito, muda tudo, cara. É uma realidade, né? Você vai lá, semeia, vai germinar, em algum momento aquela árvore cresce e dá frutos. Mas não é do dia para a noite. Não é do dia para noite. Tem muitas noites no meio de tudo isso, muita coisa acontecendo, muita gente passando pela nossa vida. Muito furacão. E as tempestades, elas vêm, né, Gu? Para todo mundo. As tempestades, elas vêm, mas é aquilo que você falou, que é uma frase que eu tenho tatuada no meu coração, que eu aprendi essa frase no empreendedorismo. Quando existe o propósito, Deus envia os recursos. Então, todas as palestras que eu vou dar, eu sempre falo dessa frase, porque principalmente quando você começa ali do zero, um negócio, com pouco recurso financeiro, tendo que produzir os recursos para o seu negócio se firmar, a gente é muito questionado, né? Então... muitas pessoas próximas a nós duvidam da gente. Às vezes tem aquela pessoa... Uma coisa que eu aprendi é que quando as pessoas que conhecem a sua história, elas não te incentivam publicamente, é que essas pessoas estão falando... Não torcem por você e falam coisas negativas no particular. Então... Sim. E o empreendedorismo, muitas vezes a gente é muito confrontado com isso, sabe? Pô, se você tá indo bem, tá tudo certo, mas parece... Você é o herói. Você é o herói, mas se você tá mal, você perde esse valor do dia pra noite e vira um derrotado, sabe? Exato, vira o
Lobo mau. O lobo mau, né? E, pô, quando a gente é pai de família, assim, tem filhos e tal, essa pressão, ela intensifica muito, porque você... O fracasso, né? O fracasso... Esse sabor que a gente sente, o sabor do fracasso, mas aí é onde, quando tem um propósito, eu acredito muito mesmo, Deus envia os recursos, cara, você vai passar por perrengue, vai passar por tempestade, vai passar por situação ali de ter que reorganizar o seu negócio, mas se você não perder a essência ali do seu propósito, de alguma forma que é inexplicável, ele te dá essa força para você recomeçar. Você vive o nocaute, você vive o luto, você vive a derrota. E a vida não para, né, cara? Mas a vida não para. A vida não para. Isso aí eu acho que a principal lição que eu tirei depois que meu pai se foi é a vida não para. Tipo, ninguém vai parar pra nada. Tipo... o dia seguinte tá todo mundo trabalhando e tá todo mundo tendo que fazer o que tem que fazer. E você não pode ficar parado, cara. Você tem que continuar. Cara, e assim, com a minha mãe foi a mesma coisa. Eu lembro que, pô, principalmente lá na última semana que a minha mãe ficou no hospital, que eu ouvia de todos os médicos que o que pra mim era o pior ia acontecer, era só questão do cronômetro zerar. Eu via que assim, nos negócios tava tipo assim, a pressão, a responsabilidade financeira das coisas acontecer, tava... o mundo não liga para essa dor, sabe? É muito cruel falar dessa forma, mas assim, a dinâmica do mundo, hoje tem alguém que tá nascendo e vibrando uma vida e tem alguém que tá se despedindo de um ente querido no hospital. E essa é a dinâmica do mundo. Entender essa dinâmica é muito cruel, assim. Muito cruel, cara. Me trouxe muitas dores e reflexões, assim. Reflexões. Te traz muita reflexão. Porque não para. Você vê que você tá no seu pior, mas as pessoas ao seu redor estão tocando, né? E tipo assim, aquela parte da sua infância se desfazendo, né? Aquela parte da sua segurança se desfazendo, né? Um reset, tá dando um reset e você tem que estar no outro dia vivendo a vida como se isso não tivesse acontecendo, mas isso tá uma faca no seu coração, mas você tem que seguir com essa faca mesmo, E é onde acho que é também Deus. Eu acho que é o que eles queriam, né? Que a Fatinha queria. Hoje ela tá super feliz com tudo que tá acontecendo. Olha para você lá atrás e tudo que você conseguiu hoje, tudo que você conquistou, as escolas, por mais que tenha perrengue, tenha todas as dificuldades. Muita luta. Entendeu? Muita luta. Cara, mas é gratificante ver o que a Newcastle se tornou, né, cara? Graças a vocês, o empenho de vocês, a luta diária de vocês acordam cedo, vai dormir tarde, é trabalho, muito trabalho, entendeu? Acho que é muito importante, mesmo com essa crueldade que eu falei do mundo, mas você ter pessoas do seu lado que se importam com essa dor. Sim. Tipo, que é a família mesmo, a esposa, sim. Que porque eu lembro que olhar pro filho. No momento da empresa, olhando por um olhar da empresa, ainda que o seu mundo pessoal esteja desabando, o profissional tem que seguir. A empresa não pode fechar a porta. Não pode fechar. O que você quer é trancar tudo e, cara, deixa... Mas não dá. Do mundo, né? Mas não tem como, porque você tem família, o propósito, você tem um filho, você tem algo que é mais forte, que você tem que tirar energia de onde você não tem, tirar a motivação de onde você não tem e ir lá atender os seus 5, 6 clientes diários. Exato, isso aí. E correndo o risco, talvez, de ter um dia péssimo e aparecer até menos pessoas lá, mas você tá ali, nutrindo aquilo para aquilo acontecer. Então, assim, o empreendedorismo, ele não tem a parte da morte, da dor, da depressão, da ansiedade. Ele não tolera isso. Então, antigamente falava muito sobre trabalhar 12, 14 horas de trabalho, mas assim, querendo ou não, você tá acabando com o seu CPF, essa que é a realidade. Em algum momento você vai dar conta disso daí. Então, você tem que se planejar para esse ciclo. Quando você falou da idade, é real, cara.
Com 45, com 32 você tem uma energia, com 45 você tem outra. Exato. É uma realidade, a gente tem prazo de validade. Tem prazo de validade, é isso aí. Então, assim, pegar toda essa energia e aí você começa a dar certo os primeiros passos, aí você toma uma porrada e acontece, parece que é assim, você tá naquela, vai acontecer, quando tá pertinho de acontecer, vem uma porrada no seu emocional. Cara. E eu acho que até nisso é Deus, né, cara? É Deus. Pra te botar no eixo, botar você no lugar de volta. Com a racionalidade. Trazer você de volta pra vida, falar a vida... Porque nós, assim, a primeira porrada começa lá na pandemia, porque a gente tava muito bem, tava indo muito bem. E aí, de repente, dá aquele problema da pandemia. Tudo que a gente tinha conquistado, vamos dizer assim, economicamente falando, que a gente tava começando a ficar... Zero. Tudo foi pra manter a galera, pra não mandar ninguém embora. Então, assim, as preocupações são outras. Tipo, não é mais só você, entendeu? Tipo assim, Exatamente. tem uma galera que depende de você. Você tem que honrar os compromissos. Exatamente. Então, assim, eu lembro que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo leva pra aquela reflexão interior. Você se torna um ser humano melhor. Porque no começo, quando você tá dando tudo muito certo, você é o cara. E aí segurar essa onda infla, de tipo assim, eu tô fazendo acontecer, a força do meu braço. Só que aí você se dá conta que não é. Que não é assim. Se não for Deus te sustentando, te segurando, te amparando, colocando anjos mesmo na sua vida ali, para te guardar, te proteger, te blindar, talvez você teria desistido e parado no meio do caminho. Porque tem lutas que dentro da empresa ninguém nem vai saber. Porque você é aquele sorriso estampado da tua empresa. Exatamente. As pessoas vão ler o teu cartão de visita, que muitas vezes é essa cara. Você tem nem imagina o que está acontecendo. Nem imagina. Então, assim, ser empreendedor tem essa parte artística, né? De você ser esse panfleto escancarado para quem quer que chegue na sua empresa achar que você está muito bem. Exato. Você tem que transparecer, né? Então, assim, é difícil. Tem que ter um emocional, mas em algum momento você tem que tratar. Sim. Porque na hora que vem a baixa... Igual a gente viveu esses momentos que não foram legais, mas aí você vê quem tá dentro do projeto e quem não tá. Porque no nosso caso ainda já tinha outras empresas, já tinham outras pessoas empreendendo na marca. Então, assim, você começa a ver quem vai conseguir e quem não vai. Entendi. Então, assim, hoje você pode se considerar uma pessoa extremamente vitoriosa pelo processo que você passou e aonde você está chegando. E por você ainda ter essa visão atraente de futuro. Poxa, você está comemorando seus 38 clientes, que foi extraordinário, mas a ideia é que aumente isso. E que você esteja preparado para isso, entende? Exato, exatamente. Então, essa bagagem, tudo que você viveu, só vai agregar lá na frente, sabe? Exato. E é a tal da paciência, né? Que, tipo assim, eu me espelho muito em vocês, entendeu? Porque, tipo assim, o começo não foi fácil. Tipo assim, vocês foram galgando. E não é do dia pra noite. Tipo assim, não é um ano, não é 2 anos, não é 3 anos, entendeu? Eu tô no meu primeiro ano. Sim. Entendeu? Tipo assim, vai ter muito perrengue ainda, cara. Tem muita luta. Muita luta, entendeu? Tipo assim, eu sei que vai, mas eu vou vendo as pessoas... e vou me inspirando, entendeu? Tipo, vou pegando ali um detalhe aqui, um detalhe ali. E algo assim que eu achei muito legal quando você inaugurou lá, que a gente chegou a visitar, o espaço maior, o Gustavo falou assim, Medina, o Ramon vai dar certo, porque ele é diferente, cara. E o Ademir aí contou toda a história do seu pai, toda aquela parte do paizão, né? E ele falou assim, mas ele é diferente, você vai ver, esse moleque vai longe. Então, ele apostou em você. Pra mim isso daí, né? Então, assim, eu lembro disso porque ele falava sempre, Eu lembro da cara dele, cara. Da feição, porque o rosto, a sua feição te fala, né? Sim. Te fala o que você tá sentindo. Às vezes você não fala nada, mas você olha pra pessoa, a pessoa tá com o sorrisão estampado na cara, tá feliz, tá orgulhoso. Você consegue ver isso na pessoa, tipo, isso que... E aí eu falo de novo o quanto que você é uma pessoa privilegiada, não só pelas pessoas que te apoiam, que você tem do seu lado, mas por você ter amigos de fora que te apoiam. Sim. Porque você pode encontrar muitas pessoas, Ramon, para sentar e chorar com você. Até porque cada vez que você fala aqui do que você passa, de verdade, a gente sente essa angústia e é fácil chorar. Mas e você lá comemorando, sabe? A sua alegria, quem vai sorrir com você, sabe? Isso é precioso, sabe? Sim. É muito raro de se ter. A alegria. A alegria. Eu acho que é mais difícil, né? É mais difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil. A pessoa ficar feliz genuinamente, né? Então, assim, você pode ter certeza que com toda sinceridade, o Gu, isso aqui é uma celebração pra ele, sabe? Você está aqui, ele falou pra mim que você viria, cara, então assim... Eu tô feliz, É uma honra mesmo ter você aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história,
Porque dá pra ver que você é um cara diferenciado e você vai longe, cara. Você vai longe. Sim, eu não cheguei em lugar nenhum, mas eu sei onde Já que eu tô, é cara. algum lugar. Já eu é sei algum onde lugar. que eu tô, eu sei O caminho, né? a trilha, mas eu acredito que, tipo assim, a gente atravessa o deserto, né? A gente tem que atravessar o deserto. E eu acho que eu já... Não que eu já atravessei, né? Mas eu tava num deserto muito grande. E às vezes você tá no deserto muito grande e você fala assim, caramba, tá acabando o deserto. E depois vem uma paulada, que foi a ida do meu pai, que aí vem a paulada. Tipo assim, hoje eu vejo que, tipo assim, eu já não tô mais naquele deserto. Eu vou ter outros desertos daqui pra Glória a frente. Deus. E eu tô preparado pra esse outro deserto, entendeu? É a casca, né? Você vai formando a casca. E a vida é composta por vários desertos, né? Você vai passando um por um, vai enfrentando, e vai indo. Mas é essa Só que esperança, é olhar e enxergar que tem um futuro melhor, sabe? É Sim, isso que abastece. E cada vez mais você vai ter sede de novas coisas, com entende? certeza. Então, assim, pra gente, por exemplo, quando começou a estabilizar, começou a melhorar, vamos criar um problema. Por isso que eu perguntei pra você qual foi o maior desafio em questão do projeto, sobre logo, montar cardápio, porque a gente quer montar um cafezinho aqui simples, né? Algumas pessoas não gostam que eu fale que vai ser um café simples, gente. Mas seria um café mais modesto mesmo, para atender a demanda dos alunos, sabe? Entendi. E, rapaz, vou pra você, minha cabeça tá fritando, eu não tenho a menor ideia de como montar um café, um cardápio. Eu não sei nada, assim. Você tem que pensar em coisas práticas na hora de montar. Não sei se vocês vão trabalhar com refeição ou só... É só o café mesmo, Só salgado. salgadinho. A ideia é que as bebidas sejam personalizadas, né? Tenha um pouquinho mais de bebidas, mas pouco salgado, doce, alguma coisa assim, mais prático pra pessoa pegar mesmo e ir pra sala de aula. Tem que ser coisa prática e abrir e vai... E vai que vai. Vai que Vai, né? vai que você vai entrar na engrenagem, porque o que não pode é, tipo assim, ficar mudando, né? Tipo, toda hora mudando, porque você não dá tempo hábil pra coisa acontecer. Tipo assim, às vezes você dá vontade, tipo assim, não, vou mudar, parar com isso, não sei o que, entendeu? Tipo, Tem que Tem que persistir, amadurecer, tem que né? persistir tem que naquele... amadurecer, tem que regar, tem que ir indo. Mas eu gostei dessa ideia do café. A gente tá... Vamos fazer aqui. Eu E gostei. na inauguração você tem que Tá vir convidado já pra estar Tem. aqui. Com certeza. aí. Ainda não tinha uma data certa, mas acredito que 2 meses é pra O pessoal tem que terminar essa obra, né? terminar aí. Porque a gente vai fazendo aos pouquinhos E também. obra dá trabalho, né? Nossa. E teve uma parte aí que eu fui pintando sozinha, ficava até de madrugada fazendo. Porque eu tenho muito isso de realmente você colocar a mão na massa, sabe? Sim. É como se você fizesse parte daquele projeto. Não só de você mandar alguém pôr, mas você é a essência do Exato. negócio, E sabe? fazer acontecer, né? Fazer acontecer, Você não pode exatamente. ficar esperando. Você, Exatamente. no banco, eu tive um gerente que falava, quando você delegava algo para alguém, para o seu assistente fazer alguma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, faz isso aqui para mim. Aham. E tipo, delargou, entendeu? Ele falava assim, delega, não delarga. Ele falava, Sim. entendeu? Então, tipo, delegar é diferente de delargar, né, cara? Então, Sim. Exatamente. a gente acaba... E essa parte de empreender que a gente acaba tendo, a gente quer fazer as coisas acontecer no mais rápido possível. Senão vai ficar E você pronto só fica ano que vem. sonhando, fica imaginando pronto, fica aí, quer ver pronto logo. É gostoso também, é algo muito bom, né? E depois ver todo o projeto pronto. Exato, você vai imaginando as coisas, né? É muito Cabeça assim, vai é muito acontecendo. louco. Então é gratificante também. Tem essa parte que é gratificante, mas, de novo, né? Sempre sabendo quem nós somos. Nunca se perder nessas ideias dos tapinhas nas costas, sabe? A palavra de Deus, ela diz assim, eu sempre falo isso, né? O fogo, ele prova o ouro e a prata, mas são os elogios que provam o coração do homem. Porque com o tempo você tem que aprender a lidar com as críticas. Então, assim, cara, você é criticado o tempo inteiro. Vai ter gente fazendo ou não fazendo. Cara, eu lembro que, assim, lá atrás, o povo chegava e falava assim, mas ali tá descolando, ó. A gente tinha sempre uma fita, né, Gu? Qualquer coisa a gente colocava uma fita durex lá e resolvia. Tá caindo na parede, viu, Gustavo, com o durequinho? Vamos pôr aqui. Cola.
Não tá mais. Nossa, Cara, adorei. era qualquer coisa. Deu problema no ar. Vinha o Gustavo com a fita. Porque a gente não Um tinha. buraco, coloca um O quadro. importante é resolver. A gente sim. resolve. Então, com as críticas, você aprende a lidar mais rápido. Mais rápido. Mas os elogios, quando você começa a ser elogiado por algo bom que você tá fazendo, e você fala, cara, realmente é bom. Aí é que tá o problema. Aí que você tem que tomar cuidado. Porque Sim. tem que ter aquele friozinho na barriga, né? De sempre. Tem. Porque isso mantém a gente até mais humilde mesmo, com a vida, sabe? Com as situações da vida, com o próximo, com o outro. Você começa a entender que, opa, não é só um produto que eu tô servindo, não pode um cabelinho, não pode uma mosquinha. Eu tenho que ter amor naquilo que eu tô fazendo. Sim, tem que E ter aí o carinho. cara vai chegar, vai ver e falar, nossa, esse sabor aqui é diferente. É, Então, tem que ter carinho nas coisas, tem que ter cada jeitinho, né? Você olha as coisas, é feita com carinho, né? Quando você faz com gosto. Com amor, né, Ramon? Não pode fazer de qualquer jeito, né? Se for pra fazer, tem que fazer bem feito. bem feito. Não, é assim, tem a galera, muitos amigos nossos que eu sei que compra direto lá com você, o pessoal do condomínio, os caras elogiam muito. Hoje eu falei lá rapidinho com o Massaioli, ele passou lá, semana ele tá indo passada lá eu falei direto. com o Elton lá, Caramba, o freguês. Elton tá indo direto lá. Né? Ele falou pra mim, pô. Precisa ganhar rifa, o Elton. É, A história você falou dessa camisa, quando abri outro quintal, fui cotar essa camisa pra fazer, né? Nossa, eu li o preço e falei, caramba, cara. Era um sonho, né? Mas, tipo, falei assim, não é pra mim agora, cara. E aí eu fiz outros uniformes, não eram tão legais, né? Era mais simplesão. Acabei perdendo esses uniformes, você vai passar aqui pro funcionário, passa pro outro, não sei o que, a hora que foi todo mundo embora, ficou pouco pra mim. Aí, agora eu consegui conquistar esse uniforme aqui, essa camisa, e isso aí foi bem gratificante, cara, que você às vezes você quer empreender, e você fala assim, quero isso, mas agora não dá, né? Então, tipo, aí você vai e conquista depois, e isso traz aquele sorriso, né? Você fala, caramba, da Que hora. legal. traz, você vê aquela teoria virando prática. É, Acho que esse é o sentimento real do empreendedorismo mesmo. Quando, pô, a gente começou com a escola, era a mesma coisa. A gente Mesma projeta a escola ideal. é. Mas a escola real que nasceu era totalmente diferente da ideal, entendeu? Entendi. E aí, pô, é um paciente cada vez. E aí, é aquele lance, você muitas vezes sacrifica, de fato, a sua vida pessoal pra melhorar o profissional, entendeu? Pra depois colher do pessoal, né? Pra depois escolher. Então são lutas assim que ninguém imagina, mas que faz parte. Eu acho que também não é dramatizar essas lutas, mas Sim. a gente demorou meses para ter o primeiro sofá. Quando a gente morava, não tinha sofá em casa, não tinha. Porque assim, o pouco recurso que sobrava no início da escola, a gente Eu lembro. era obrigação. Você tem que ir reinvestindo no negócio, na árvore que você plantou, e entendeu? Natal, né, Gu? A gente Porque é o que vai passava te o trazer Natal. depois, né? Natal pintando a escola. Chegamos cheio de tinta lá na mãe. Nossa, teve noite de Natal, de Réveillon. Não Na tinha- verdade, assim, a escola fechava sempre dia 20 de dezembro. Aí, pô, do dia 22, 23 até o dia 30, 31 ali era o período de reforma. Então, nós mesmo que tinha que pintar, Tinha que vir, arrumar as coisas lá do nosso jeito, entendeu? Ficava bem... Era aquele lance lá, se via um olhar profissional, tava uma merda, entendeu? Mas assim, era Mas aquilo pra que gente tinha... tava top. Era o que a gente conseguia fazer com recursos que E tinha. feliz da vida, né? E feliz da vida, porque você fala, Feliz pô, da melhorou. Não tá igual tá de um profissional que eu tivesse contratado, mas tá bem melhor do que tava. Então, Sim. assim, o cliente vai ver que tem suor aqui. Exato, tem dedicação sua, né? Tem Tem a você sua trabalhou pra aquilo, assinatura né? ali, de alguma Exatamente. forma. E era o cuidado também, porque o pessoal ia voltar depois das férias, né? Das festas, então a gente não viajava, ficava cuidando da escola. E isso foi por E muito isso ninguém tempo. vê. E isso foi Ah, por muito essa Coisa tempo. só história- ninguém vê. Ninguém vê. Uma coisa que aconteceu comigo estamos entrando aqui na reta final aqui, Ramoncito. Eu vou querer seu testemunho aqui, sua mensagem. Mas assim, o que eu vejo que você, pô, além de você ser um cara aí que já tem uma luz própria, que desde criança, assim, sempre foi muito predestinado a fazer as coisas e sempre foi trabalhador. Sempre eu, de verdade, torço muito por você, que você é o cara que luta mesmo. Mas é sobre isso, sabe? É você
ter passado por todas essas lutas que eu acompanhei, de fazer algumas mais perto, outras distante, mas sempre acompanhando pelo relacionamento que nós temos. E você o tempo todo tá falando de Deus, sabe? Porque eu acho que o auge da minha vida foi 2020, antes da pandemia. Se eu falar pra você assim, 2020, antes da pandemia, eu tava no auge da minha vida profissional. Era o período que eu tava mais lucrando, que as coisas aconteciam com muito mais facilidade. E aí, eu tinha um olhar, pô, tô colhendo, sempre trabalhei 15 horas por dia igual um louco, muitas até doentio isso daí. E eu vi que a escola sempre estava num lugar de idolatria na minha vida. O que era um propósito virou uma idolatria porque eu era escravo do negócio e com aquela vaidade interna, pô, sem se crescer pra cima de ninguém, mas, pô, hoje eu tô colhendo 10 anos de luta. E aí, cara, Deus é tão bom que veio, assim, no sentido que me deu porrada pra caramba, que foi, pô, a pandemia, que eu quebrei negócios, que eu achava que era inquebrável, entendeu? Sim. Foram o período que eu mais tive perda na vida, financeira, profissional, pessoal, com a perca da minha mãe, e aquilo que você falou, cara, quando a gente passa por tudo isso, e depois de passar por esse deserto, que você falou aqui, o deserto a gente passa, não é uma moradia, Exato. E outros desertos virão, e o que você falou, cria muito mais casca, quando você vê que existe Deus nessa dificuldade que a gente passa, o empreendedor não é poupado de nada. O funcionário pode errar, o empreendedor ou ele tem se ele errar, ou ele paga o preço financeiro ou o preço emocional, mas alguma consequência esse erro traz. Erro Sim. que muitas vezes não é do empreendedor, mas é do time dele, que Sim. faz parte, né? Sim. Quem nunca errou, e a gente nunca acorda e sai de casa, pô, eu vou errar hoje. Não, você sempre sai para acertar, para vencer, mas nem sempre são dias de vitórias. Mas tudo que você passou, a estrada que você já percorreu da sua vida, desde o seu início lá no banco, como, pô, posso te ajudar lá, tal, começando a vida e até hoje, e tudo que você passou, e você, pô, falar de Deus, você falou aqui de propósito, você falou aqui de família, você falou aqui da força do trabalho, cara, quer curar? Trabalha, meu irmão, não tem muito, entendeu? Ocupa a cabeça do trabalho, cara. Ocupa a cabeça, então assim... Cara, quem estiver assistindo aqui esse episódio, galera, isso é empreendedorismo do mundo real, sabe? Sem fake. Não é um empreendedorismo Tem um enredo, rosa, é um empreendedorismo Sem real. fake. Não dá pra... São dores. Não dá pra brincar de empreender, né? Não dá, cara. E não dá pra ficar romantizando. Dói pra caramba. Dói pra caramba, assim, pô, me ferrei ali. Me ferrei mesmo. Já foi. Agora Comprei vai. os equipamentos. Vendi pela metade do preço. Exato. Mas vendendo pela metade do preço, eu consegui recomeçar. Exato. Pô, tive o meu pai, que foi meu mentor, que não deixou de desistir. Então tem um Exato. propósito. E eu lembro lá vocês, à noitão, você filmando no Instagram, você e seu pai lá trabalhando, entendeu? Sim. Eu lembro que uma vez eu encontrei seu pai, não lembro exatamente onde, assim. Acho que era perto do Dalben ali, ele, pô, tava lavando a salada lá pro Ramon, pá. Eu falei, cara, é sobre isso, entendeu? Meu pai ajudava pra caramba, lavava a louça. Você Assim. olhar pro lado e ver que tem gente, cara, entendeu? Sim. Sabe? Sim, cara, tem... É vida isso, vida É real. vida real, entendeu? Não tem que... Por mais que... Não importa se você tá grande, se você tá pequeno, se você tá começando, a luta é a mesma. Trabalhando que você vai seguir, vai continuar. Não adianta você fingir de trabalhar. Tipo, E com paz, né? com paz, Paz, entendeu? Com paz. Paz é o mais Porque uma importante. coisa eu te falo, nesse áudio que eu te falo antes da pandemia, eu não tinha paz com a escola, entendeu? Assim, era muito louco. Eu tinha até às vezes um reconhecimento de algumas pessoas meio falso, meio desproporcional, mas eu não tinha paz. E depois de tomar todas essas porradas que a vida dá, que faz parte, eu não fui o único privilegiado, a maioria das pessoas passam por isso. Sim. Hoje eu consegui conseguindo enxergar Deus nas maiores dores que eu tomei na minha vida, e dói pra caramba,
mas hoje eu consigo ter essa paz que quando eu não tinha passado por essas dores, eu não tinha essa paz, entendeu? Entendi. Era sempre a mente Pilhada, né? pilhada. Pilhada, tipo... Hoje eu consigo parar, sabe? Você consegue dar um descanso pra mente, né? Sair um pouco. Eu não sou refém do negócio, entendeu? Aquele momento que você conversa com Deus. Com Deus, né? Que eu falo, tipo, eu não tô pensando só mais nisso, tipo... É porque você começa a enxergar valores em outras coisas. Exato, tipo assim, as pessoas falam assim, porra, mas não pode falar porra, né? Pode falar. Pode falar. Você não abre de sábado e domingo, assim você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, que não sei o quê. Como é que você não pode ir em restaurante e não abrir sábado e domingo? Eu sou... Quem sou eu na fila do pão? Tipo, eu sou o cara que tô na cozinha, eu tô na chapa, eu tô lavando a louça, eu tô no fogão. Não faz sentido eu querer competir de sábado e domingo com pessoas grandes que tem 30 funcionários, tem outra 50, estrutura. outra estrutura, entendeu? Tipo assim, até porque ninguém vai falar assim, vamos lá no quintal do Ramon no sábado lá. Entendeu? Tipo assim, até nem eu vou querer ir lá, vou querer ir no Coco Bambu com a minha família, vou querer... Sem contar que eu quero ficar, eu gosto de ficar mais próximo ali. Pô, o Gael tá com 5 anos, entendeu? Eu quero estar presente, eu não quero estar sábado trabalhando e sábado e domingo, que é a folga dele, eu vou estar... Eu não vou estar perto, tipo assim, eu não vou estar criando meu filho também, não vou estar passando toda educação que eu acho que tem que passar, valores que meu pai me passou, entendeu? Então você tem que estar próximo também, né? Tem que participar da formação, né? Acho que dinheiro não é tudo. Exatamente. Sim. Se só der certo se fizer isso, então eu abro mão disso e sigo... Tem pilares mais importantes. Quintal é um instrumento, não é a idolatria. Exato. Né? Tem família, Deus em primeiro, família. Família. É assim. Exato. E aí, Medina, top? Até porque a gente fala desse processo, né? Trabalha 14 horas por dia. Não é saudável, entendeu? Isso daí. Até porque você não vai conseguir ser produtivo todo esse tempo. Não tem como. Então, se você começar a distribuir isso, cuidando da sua saúde física, mental, fazendo uma leitura... Aí você consegue fazer melhor o que você Muito melhor. A hora que você tá aqui na escola, se ele ficar 3 horas aqui, mas ele estar aqui. Exato, porque o mais difícil é você estar ali. Exato, porque você imagina você tá aqui o dia todo, mas a cabeça tá vagando. Tá lá na tua casa, tá... Aí você tem que pensar que você tem que buscar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, hoje eu tenho uma vida mais saudável, assim, com o Gael, com a minha família, com a Paula. Tem um negócio mais... Paz mesmo. Mais paz, né? Mais tranquilo. Isso assim. É mais importante, porque daí você consegue conduzir todas as outras coisas. A sua casa tá tranquila, a empresa vai legal. Exato. Então, assim, e às vezes não adianta se a empresa estiver voando e tua casa tá uma bagunça, não tá legal com a Paula, tudo isso atrapalha. Então, a mentalidade é sempre essa. Primeiro os valores, as coisas mais importantes, que é família, e isso vai migrando, vai reverberando nas outras áreas. Exatamente. Não tem como você dividir o ser humano também e tirar a parte da espiritualidade. Cara, você tem que acreditar em alguma coisa. Se apega em algo, porque por mais que a gente tenha ali a presença física de alguém do nosso lado, muitos momentos você vai estar sozinho, você vai ter que tomar uma decisão sozinho, entendeu? Você vai ter que fazer acontecer e acaba sendo uma caminhada que você é só, entendeu? Há momentos que não tem como, não tem o braço ali, alguém para te ajudar a tomar a decisão. Então... É uma caminhada de solitude, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado, de autorreflexão. Autorreflexão. E aprender a lidar com isso daí e ser sensível ao que Deus está te falando, com certeza vai te guiar para o melhor, porque o Senhor tem planos bons. E prestar atenção, né, nos sinais. Deus manda sinal. Você acha que não, né? Mas manda. Às vezes a pessoa fala, não, isso é coisa de doido. Mas Deus manda sinal, cara. Deus manda. Ó, pra você ter noção, eu já falei isso daí pro Gustavito. Teve uma época que eu falei assim, eu vou chutar o balde, eu vou desistir. E o Gustavito, a Gabi, irmã do Gucci, me mandou uma mensagem dizendo que a prima dela sonhou com a Fatinha, falando que era para eu continuar fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Cara, uma coisa muito surreal, tipo, chega... Tipo assim, isso aí toca em mim toda vez. E hoje eu continuo fazendo o que eu queria fazer, da maneira... que eu quis começar fazendo, porque agora é eu que estou no toque, e na época que eu abri não era eu, era os meus funcionários que faziam, e na Avenida Nossa Senhora de Fátima fica o quintal.
É sinais, entendeu? Tipo assim, você vai vendo, vai mandando sinal. Deus manda, cara. Deus manda. Que legal. Eu lembro E disso eu tenho a Fatinha como minha mãe, né? Fui criado pela Fatinha também. Eu peguei valores da família do Gustavito. Entendeu? É, top, mano. Assim como ele pegou da minha também. Então, eu acho que é sinais, cara. É sinais. E, Ramon, agora é aquele momento lá, sabe? Aqui, ó, você trouxe muitos conteúdos valiosos para quem tá enfrentando aí algum desafio na vida, para quem tem um sonho de empreender, para quem deseja, quem sabe aí fazer uma transição de carreira. O podcast aqui, a sua história, trouxe várias sementinhas. É o famoso sinal, ó. Quem estiver assistindo aí, pega esses... Anota o código aí, que é o mundo real. E deu vários cortes. Aqui já deu vários cortes, Ramon. Seu rosto vai aparecer muito no Instagram aqui no podcast. Mas a gente quer que você deixe... Depois você faz lá o sorteio, mas pra gente fazer aqui. Mas assim, aqui é aquela câmera mesmo, ó. A mensagem, entendeu? A mensagem que tá no seu coração, mensagem que você quer passar para as pessoas que estão nos assistindo. Aí é Ramoncito e a câmera. Vou até sair daqui, ó. Cara, se eu pudesse falar alguma coisa, é exatamente essa última parte que a gente falou. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Deus dá sinais a todo momento. Faça o que seu coração mandar e trabalha, cara. Trabalha que vem. Deus faz acontecer. Então, é isso. Amém. E vai que vai. E qual que é o Instagram do Quintal? A gente vai deixar aqui também no feed. Depois você me passa a foto que a gente vai colocar também. É Quintal do Ramão. Do Ramão. 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 Top demais. Ali todo dia você tá postando, eu vejo. Todo dia eu tô cardápio postando. E uma coisa que eu observei também é que quando você posta, acaba trazendo... Isso aí todo mundo fala, né? Você ouve todo mundo falando, e isso aí realmente, de fato, acontece. Quando você tá lá postando todo dia, tende a trazer mais gente, sabe? E Sim. gente traz gente, né? Sim. Sim, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. A convivência. E aí, Ramon, você vai fazer o sorteio aqui? Vou fazer aqui, vamos aí? Vamos aí. Vou pegar ali. Ô, Samuca, faz o seguinte, ó. Filma também com o celular. Tá ao vivo aqui. Mas ele fazendo o sorteio, que daí o vídeo eu já mando agora. Que o vídeo você vai postar hoje, certo? Do sorteio? Não, posso postar depois, eu só aviso a pessoa só. Não precisa ser... Mas se quiser postar mas agora... faz o celular, por favor. Pegar aqui, Ra- ó, o Ramoncito, Ra- olha a câmera. Ramón de Dios. Ramoncito de Dios. 100 nomes na rifa. Bateu 100 nomes. Eu abro a rifa. O vencedor ganha R$100 de consumação. O nome que deu foi Marcela. E quem marcou Marcela... Eu sempre acho por último, cara. Foi o José Carlos. Aí, José. R$100 de consumação lá no Quintal, beleza? 12ª rifa aberta. Top, Ai, hein? sim. Que isso, hein, José? Tem que aproveitar lá, hein? Já passaram 1.200 pessoas. Olha que benção. Olha Top só. demais. Uau. Cada Muito rifa gostoso. são 100 nomes. Cada rifa 100 nomes. Que isso, hein, Ramoncito? Aí sim. Sim, e tem pessoa que já ganhou 3 vezes, cara. Ô, louco. João, João? cliente nosso lá. Quem que é esse João aí? Todo dia ele vai lá, todo dia ele pega. Isso daí é a maior prova de que quanto mais você vai, mais chances você tem, né? De ganhar. De ganhar. E aí, Samuca? Ramoncito, você sabe que eu te amo, meu irmão. É uma também, honra ter também você tô. aqui, de verdade. Te amo. Obrigado, pô. Ramon. Obrigado, Medina. Parabéns aí pela trajetória. Que Deus abençoe grandemente, em primeiro lugar, você e toda a sua família. Amo a Amém. sua mãe, Pra a gente, Neia, né? todos vocês. Pô, Eu amo minha mamãezinha. top Chamo ela demais. de mamãezinha. E o Quintal já é sucesso. Já é. Amém, cara. Amém. Amém. A gente tá
Batalhando, né? Tá na labuta. Tá na labuta. Um dia de cada vez. Tem um aninho, né? É um neném. Pô, mais um ano, 1.200 pessoas, top demais. Benção demais, irmão. É uma benção. Pô, começou com 4 num dia, mas a rifa veio depois, a ideia, cara. Ah, é? Veio bem depois. Ah, então, mais de 1.200 pessoas. E traz gente, cara, tá bem legal esse negócio da rifa, viu? Que legal. É legal, pô. É legal. Eu nunca ganhei, né, Ramoncito? Quem sabe nós não ganha, né? Começar com entrega. Não tô entregando ainda, né? Não, tem coisas, tem trabalho pra frente, né? Passinho de cada vez, mas eu acho que assim, você tá na direção, acho que você tá com a visão correta, eu acho que é aquilo, as dificuldades forjam o caráter. E a mensagem que você trouxe aqui, agora super real mesmo, eu acho que mostra que você tá na direção correta, entendeu? E não se corrompa, né? E não se corrompa, exatamente. Por dinheiro, por nada. Exatamente. Porque muitas pessoas não suportam passar por essas tempestades, assim. E você passou por muitas e fala de Deus, entendeu? Então... Exato. E a maneira mais fácil de você se corromper é na dificuldade, né? Você recebe muita proposta. E eu, pelo menos, recebi bastante proposta que... Nas tentações, né? Tentações que você fala... Não, mas não é isso, não. Esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. É, sobre isso. Dinheiro não é tudo. Embora ajude pra caramba. Ajuda. Não, ajuda. É um instrumento. Resolve muita coisa, né? Mas não pode ser tudo. É, não pode ser o seu senhor. Tem que ser o seu servo. É, exato. O dinheiro tá aí pra te servir. Às vezes eles correm da gente, mas faz parte. Faz parte. Os boletão chegam. E aí, Medina? Galera, você que chegou até aqui e curtiu Ramão de Deus, pega essa, hein? Que código é esse? Curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo e não esquece de passar por lá e registrar seu nome ali na rifa. Quem sabe você é o próximo ganhador. Isso é tudo, galera. Até a próxima. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!